A história de Carmo remonta aos primeiros anos após a independência do Brasil. Com a capital vindo para o Rio, houve uma mudança na Rota do Ouro que saía de Minas Gerais. Assim, o governo incentivou o povoamento da região. Era uma junção de sesmarias, que eram grandes lotes, grandes fazendas que o governo doava, para pessoas, que tinham uma certa condição financeira bem melhor para poder explorar a região. O vilarejo começou, justamente nessa época aí, em volta da Igreja Matriz, da construção da Igreja Matriz, que era uma capelinha na época. Acabou se desenvolvendo a cidade em torno disso. Aí foi Arraial do Carmo de Cantagalo, porque Carmo pertenceu a Cantagalo durante um bom tempo. E depois, com a emancipação, que foi em 1881, nós continuamos vila. E cidade mesmo, ela virou em 1889. Aí sim, cidade do Carmo. O ponto central da cidade é a matriz de Nossa Senhora do Carmo, que foi construída com trabalho escravo. E essa igreja é uma das únicas do Brasil onde a torre fica na parte de trás. São poucas igrejas que tem no Brasil dessa época que tem essa torre atrás, porque existia um costume, alguma coisa assim, de que o escravo não podia passar além da torre. Então, como os escravos já construíram, participaram, não tem nada escrito, mas é uma coisa que foi passada de geração em geração e que é uma das únicas que tem a torre na parte traseira. E a famosa ladeira João Alfredo também foi construída pelos escravos das antigas fazendas da cidade. Ela foi construída justamente um pouco antes de inaugurar a igreja. Ela é de 1875, que ela data mais ou menos. Então ela é feita com imensas pedras, não é aquele pezinho de moleque, aquelas pedras menores que a gente vê muito em Minas, e nem paralelo certinho, igual a gente tem aqui. Mas ela foi construída por escravos e é a única rua que foi calçada nessa época. Aí uma das possibilidades é porque morava na época ali um deputado nessa rua. Outra curiosidade é que a principal praça de Carmo tem o formato da bandeira do Brasil. Além disso tudo, o Alessandro ainda dá mais dicas para quem quiser descobrir a cidade. Que é a praça. De início era chamado Largo da Matriz. Aí depois ela ficou sendo Praça Princesa Isabel. Depois da proclamação da República, ela passou a ser Praça 15 de Novembro e após isso, ela ficou Getúlio Vargas na década de 40, quando teve esse replanejamento. Nós tivemos a inauguração de um busto do presidente na época aqui, está até lá no cantinho, e passou a ter esse formato da bandeira do Brasil.